Uma boa noite a todos que estão participando. É um prazer imenso estar com vocês todos aqui. Nós vamos dar início à nossa live, o nosso webinar, né? Com dois pesquisadores internacionais nessa noite de hoje e a presença ilustre do nosso querido diretor da FATEC Sertãozinho, o professor doutor Maurício Angeloni, no qual eu tenho a honra e o prazer de convidá-lo para fazer parte desse nosso webinar. Só um minutinho, que eu acho que o professor Maurício já está entrando. Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo ilustríssimo. Podemos nos tratar aqui normalmente, né, Maurício, Alessandro? Muito obrigado pela apresentação. Obrigado por estar aqui, poder colaborar aí com vocês, com o pessoal que está assistindo, né, desvendando um pouquinho aí da ciência, tecnologia, ciência básica, aplicada, o papel de cada uma na sociedade, né, como que a gente pode, através da pesquisa, contribuir para o desenvolvimento e agregar valor no que nós fazemos no dia a dia. Né, obrigado. Você já me apresentou, meu nome é Maurício, né? Eu sou o diretor da FATEC de Sertãozinho. Estamos aí há 10 anos, pouco mais de 10 anos, né, em Sertãozinho, com a Faculdade de Tecnologia, uma faculdade pública, né, Alessandro? Gratuita, de qualidade, com uma estrutura de laboratórios excepcionais, de alta qualidade, equipamentos de primeira classe, de última geração, professores, doutores, né, Alessandro? O Alessandro faz parte do nosso quadro docente, né, nosso professor, né, muito competente, por sinal. E fala um pouquinho da instituição da faculdade, é uma faculdade de tecnologia com cursos de graduação focados no mercado de trabalho, né, ou seja, cursos de graduação em que você não apenas aprende a fazer, você não apenas sabe como se faz. Existe uma diferença em saber como se faz e saber fazer. Saber fazer, a gente aprende pondo a mão na massa. Legal. E esse é o objetivo da nossa instituição. Né, temos hoje, então, 5 cursos de graduação, né, gestão empresarial, manutenção industrial e mecânica, no período noturno. Né, no período da manhã, a gente também conta com curso de gestão empresarial, mecatrônica e produção. Né, vale salientar aí, pessoal que está nos assistindo, a gente está ainda com vestibular aberto, inscrições abertas até a sexta-feira, dia 24, às 15 horas, né? Basta entrar no site Vestibular FATEC, ou procurar na internet aí no Google FATEC Sertãozinho, ou no nosso próprio site, né, fatecsertãozinho.edu.br, para você aí ter maiores informações a respeito dos cursos, ver se você se interessa por algum deles. Posso te garantir que todos eles vão te dar uma excelente chance e vão te abrir portas aí no mercado, né, não só nas empresas, nessa aproximação com as empresas, né, como a gente comentou hoje, mas também aqueles que quiserem seguir uma carreira acadêmica, né, num mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, em instituições aqui no Brasil, ou instituições no exterior, né, nós temos vários ex-alunos, né, que fizeram aí o mestrado aqui, fizeram doutorado fora, doutorado sanduíche, né, estão fazendo pós-doutorado fora, então, mesmo em meio à pandemia, né, o pessoal está aí, cada um na sua instituição, desenvolvendo e dando o melhor de si. Obrigado, Alessandro. Hoje o foco é a nossa discussão, então, né, a pesquisa básica, aplicada, translacional, né, com os outros 2 convidados excelentes também, né, que eu tenho o prazer de conhecer agora por intermédio de você. Um prazer, Alessandro. Imagina, o prazer é todo meu, viu, Maurício? Como você muito bem salientou, eu acho que o nosso grande foco hoje, né, nesse webinar, é trazer esses pesquisadores outstanding, como nós gostamos de falar. Eles têm assim, uma carreira muito consolidada, se moldando, né? E
E o importante é frisar e salientar o quanto, né, o ensino público gratuito de qualidade pode abrir portas com pesquisa básica, aplicada e translacional, que a nossa convidada, a doutora Laila, vai poder falar um pouquinho do que é trabalhar nesse sentido. Então, para mim é uma honra, um prazer estar mediando essa live contigo e com esses dois pesquisadores internacionais, o qual eu vou chamá-los aqui para que eles falem um pouquinho do que eles estão falando e a gente comece essa discussão. Queria agradecer a todo mundo que está ao vivo conosco agora, já estamos com 25 pessoas visualizando, né? Pessoal, mandem perguntas, comentem, tá? Nós vamos tentar mostrar todas as perguntas, os comentários aqui na nossa live, então deixem, por favor, os comentários para que nós consigamos incrementar mesmo a discussão, tá bom? Então, eu gostaria de chamar os nossos dois convidados, o Dr. Vitor Hugo e a doutora Laila, conosco dessa nossa conversa. Uma boa noite, Vitor. Boa noite, Alessandro. Tudo bem? Boa noite, Laila. Acho que eles estão... Boa noite. É um prazer tê-los aqui. Eu vou apresentar vocês rapidamente, mas e depois eu vou passar a bola, porque eu acho que a melhor apresentação mesmo vocês vão poder dar para os nossos ouvintes e depois a gente começa efetivamente o nosso webinar, a nossa discussão, tá bom? Então, o Dr. Vitor Hugo Balasco Serrão, ele é bacharel em Ciências Físicas e Biomolekulares, com mestrado e doutorado em Física Aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, ele esteve um período na Universidade de Leiden, na Holanda, e posteriormente foi Louis P. Jones Postdoctoral Fellow, junto ao Departamento de Neurobiologia do Harvard Medical School. Atualmente, ele é Benting Postdoctoral Fellow no Department of Medicine and Pathobiology da Universidade de Toronto, tá? Em colaboração com a Utrecht University, na Holanda. Tá? Ele possui experiência nas áreas de biofísica, bioquímica, com ênfase em biologia molecular e estrutural. Vitor, obrigado mais uma vez pela presença, pelo aceite do convite, tá? Alessandro, sempre é um prazer. A nossa outra pesquisadora convidada, a doutora Laila Pires. Pode falar, Vitor Hugo, por favor. Eu acho que está tendo um delayzinho, né, da ligação. Tá com delay. Eu acho que está tendo um delay enquanto eu estou falando, mas tudo bem. Só agradecer, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com você. Eu que agradeço sempre o seu aceite em poder participar conosco das lives. Então, só finalizando a apresentação da Laila, e depois eu vou deixar vocês à vontade para falar e se apresentar melhor, isso é só uma introdução mesmo, para que depois a gente comece a discussão. Então, a doutora Laila Pires, bacharela em Física Médica pela Universidade Estadual Paulista Unesp, com mestrado e doutorado em Física Aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Atualmente é doutoranda na University Health Network, em Toronto, um consórcio formado por 4 hospitais, o Princess Margaret Cancer Center, o Toronto General Hospital, Toronto Western Hospital e o Toronto Rehabilitation Institute, que compõe o maior programa, né, de guisa hospitalar do Canadá e atua principalmente na área de ótica biomédica para o tratamento e diagnóstico de câncer e desinfecção de órgão pré-transplante, tá? Laila, muito obrigado mais uma vez pelo aceite e agora eu vou deixar a palavra com vocês. Agradeço mesmo em nome de todos os nossos ouvintes aqui
Obrigado. Eu agradeço o convite, Estou ansiosa para conversar com vocês, ver o que a gente pode discutir de ciência. Estou bem animada. Vitor, gostaria de começar contigo, então. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e do porquê que nós escolhemos esse tema para debater, né? Do nosso, essa questão do ensino público gratuito de qualidade, essa importância, né, de estarmos em instituições que apresentem esse ensino de qualidade, para que a pesquisa básica esteja em contato com todos os alunos, os possíveis alunos, e como que isso ajuda os alunos, né, a chegar a uma universidade, como a universidade que vocês estão hoje, a Universidade de Toronto, a UAGN em Toronto. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, acho que os alunos estão curiosos. Como você já bem mencionou, minha trajetória, ela passa por alguns países, né? Então, tipo, já são 4 países no currículo, passando por Brasil, Holanda 2 vezes, Estados Unidos e agora Canadá. E, cara, como você disse bem, o porquê que a gente escolheu ciência é porque a gente de fato gosta desse negócio, né? Então, você tem que gostar muito para poder fazer ciência, principalmente num país como o Brasil, onde infelizmente não ocorre um incentivo muito grande a várias áreas da educação e do desenvolvimento do conhecimento, e a ciência é uma delas, né? Falando especificamente da ciência aplicada, fazer um curso, como você mencionou, chamado Física Biomolecular, chama a atenção. Minha mãe, ela não sabe até hoje o nome do curso que eu formei, né? Então você tem que, de fato, gostar muito de ciência, entender, e o motivo pelo qual eu escolhi ciências biomoleculares é porque, de fato, eu gostava de aplicações biológicas, só que não tanto a ponto de fazer biologia, né? Então eu escolhi um curso onde tinha alguma certa demanda de exatas, que vou ser bem sincero, eu não imaginava que era tanto, mas daí depois eles pegaram esse curso de física com algumas ênfases em biologia molecular e sou formado nisso, gostei muito da área e estou atuando até hoje, né? Então, durante meu mestrado, meu doutorado, trabalhei com biologia estrutural, no laboratório do professor Richard Garratt e Otávio Timan, na USP de São Carlos. E depois disso, comecei a rodar o mundo, fui para Holanda aprender uma técnica nova chamada criomicroscopia eletrônica em 2012, a primeira vez, e depois ela ganhou o Nobel em 2017, Nobel de Química, como sendo uma das técnicas revolucionárias para biologia estrutural. E por conta desse meu treinamento, um pouco à frente do que outras pessoas não olhavam muito para essa técnica até então, eu fui convidado a instituir essa linha de pesquisa no Harvard Medical School, junto ao departamento de neurobiologia. Então, eu consegui um fellowship lá, né, que é como se fosse uma bolsa de estudos de 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano morando em Boston, trabalhando em Harvard, e depois disso o meu fellow acabou, e eu comecei a procurar outras oportunidades, e eu acabei me mudando para Toronto, né? Então, aqui em Toronto eu trabalho com biologia estrutural e biofísica, tentando entender os mecanismos de fusão viral e de fertilização. Porque se a gente parar para pensar, tanto fertilização quanto a entrada de um vírus na célula, são 2 mecanismos que você precisa de algo entrando na célula sem destruir a célula. Então, existem algumas semelhanças, e o que o nosso grupo de pesquisa faz aqui em Toronto é tentar entender e traçar esse paralelo entre fusão viral e fertilização e fusão de células em geral, né? E a fertilização humana é um dos maiores exemplos disso. E sobre a importância da pesquisa básica, eu acredito que depois a gente vai acabar entrando mais a fundo nesse tema, mas tudo que hoje em dia é aplicável, como, por exemplo, uma vacina, todo mundo espera uma vacina para corona, ou o desenvolvimento de equipamentos, tudo isso, até o GPS do seu celular, começou um dia com uma pesquisa básica. Ou seja, aquilo que as pessoas às vezes não dão muita importância, que é o físico fazendo um cálculo no papel, ou o engenheiro fazendo a determinação do formato de um produto, etc, etc, etc. Isso um dia pode se tornar aplicado. Só que ele se inicia como um projeto de pesquisa.
um projeto de mestrado, um projeto de doutorado ou um pós-doc. E que pode, sim, ser levado à frente para uma aplicação humana. Então, infelizmente, no Brasil, não se valoriza muito o desenvolvimento da pesquisa básica, que pode, sim, futuramente trazer grandes frutos, não só para a economia nacional, mas também fazer com que o Brasil saia desse tipo de indústria mimetista que existe hoje em dia e passe a ser, sim, um país desenvolvedor de tecnologias. Eu acho sensacional, Victor, tudo que você explanou, porque acho que a grande motivação, né, Maurício, dessa nossa conversa hoje foi exatamente a FATEC se encontra em meio de um vestibular. Nós estamos aí divulgando o vestibular para os alunos, mostrando toda a equipe capacitada que a FATEC Sertãozinho possui, com seus professores, com os laboratórios, com incentivo à pesquisa básica e aplicada com as indústrias. Então, ouvir isso, Victor, é importante para salientar para esse nosso público, para esses nossos alunos, o próximo eles podem estar de um possível sonho, né, de tentar fazer algo de relevância, e seja ela em relevância regional ou nacional, ou mesmo internacional, se esse for o sonho dela. Então, estar dentro de uma instituição de ensino superior de qualidade é extremamente importante, né, Maurício? Sim, não, com certeza. Né? E a gente fica assim também um pouco chateado, né, em relação à falta de oportunidades que acontecem no Brasil, e a gente espera que isso melhore, né? E acaba levando nossos talentos embora, né? A gente acaba recebendo convites, acaba fazendo um pós-doutorado fora, recebe um convite e acaba ficando, né? E isso é bastante triste, né? Os que ficam acabam resistindo a duras penas, né, com recursos escassos, né? Talvez não vou nem entrar no mérito, né, da quantidade, se é suficiente ou não, se é suficiente, é mal aplicado, né? Mas a gente precisa, de fato, desse reconhecimento, né, desde a pesquisa básica, né, de você estudar a fundo as menores partículas e continuar procurando por partículas ainda menores, né, até a aplicação dessa tecnologia, né? Ou seja, o desenvolvimento dessa pesquisa básica, ela traz, talvez não de imediato, mas anos depois ou décadas depois, traz um avanço para a aplicação dessa pesquisa, né? De forma geral, né? Ou seja, você tem no início, vamos chamar a trazer a NASA aqui para o Brasil, né? Então você tem o desenvolvimento de foguetes, né? Ou colocar o homem no espaço. Por que levar o homem até a Lua, né? Não faz sentido levar o homem até a Lua, mas toda a pesquisa, todo o desenvolvimento que foi necessário para que o homem chegasse até a Lua, esse benefício ele retornou para a sociedade, né, através de computadores melhores, novos equipamentos, ou seja, o desenvolvimento da tecnologia, ela passa pela pesquisa básica. Sem a pesquisa básica, a gente não consegue desenvolver novas tecnologias, né, ela é propulsora dessas novas tecnologias. E a gente precisa, né, estamos aqui todos em físicos, né, embora minha graduação seja em física, eu acabei depois migrando para engenharia, né, mas diria Carl Sagan, não sei se todos conhecem, que estão nos assistindo, mas a gente precisa divulgar melhor a ciência, né? A gente é muito ruim de marketing, né? A gente trabalha quietinho, faz o nosso trabalho, mas de fato a população, as pessoas talvez não conheçam o que a gente faz, né? Se ninguém conhece o que a gente faz, é como se a gente não fizesse nada. Então a gente precisa sim, em mais momentos como esse, de mostrar, olha, o que cada um está fazendo, qual que é a pesquisa, né, qual que é a básica, aplicada, transacional, que a gente vai falar mais tarde, né, mas todo o benefício que essa pesquisa pode trazer para a sociedade. Então é fundamental, nesse momento, as pessoas conhecerem, né, dessa importância. Acho que só com esse conhecimento a gente consegue mobilizar a sociedade, os governantes, para que haja investimento. Né? Não é gasto, educação não é gasto, educação, ciência é investimento. Cada real investido em educação e ciência vai retornar, vai trazer um retorno, um valor agregado infinitamente maior.
né? Com certeza, Maurício. Eu acho que esse é o caminho para que nossa nação hoje ela se desenvolve através de pesquisa básica aplicada e translacional de qualidade. E nós estamos em meio a uma pandemia, a pandemia escancarou ainda mais os nossos problemas em termos de Brasil, só que uma certeza nós temos, nós só vamos conseguir mudar esse patamar com educação de qualidade. Aí educação, a gente não pode simplesmente só falar em educação em nível superior, né? É o nosso foco hoje, mas a educação em todos os níveis, desde da educação mais fundamental até o ensino superior, nós precisamos sim de investimento em educação. Laila, eu gostaria de dar a palavra para você um pouquinho. Teve muita gente que nos perguntou e falou, nossa, esse termo translacional de pesquisa, né? Eu falei assim, exato, assista o webinar, porque a doutora Laila vai conseguir explanar para vocês muito bem o que seria essa pesquisa translacional. Então, obrigado mais uma vez pelo aceite e é com você. Eu que agradeço. Eu só queria, antes de começar, falar para a Solange que é um prazer absurdo representar as mulheres na ciência, ainda mais no campo de física. Na minha sala tinham 4 mulheres para 40 no total, né? Então eram 10% só mulheres. Então, mas sim, é possível, a gente é capaz e eu sou muito feliz em representar todas as mulheres, espero estar representando bem. Bom, eu formei em física médica, que também quando eu falei em casa, minha mãe assustou um pouco. O restante da família acho que não ligou, porque também não entendeu muito. Até hoje eu não sei explicar direito, mas foi ótimo. Eu sempre procurei uma área mais multidisciplinar. Eu gosto de exatas e eu gosto de biológicas, então eu queria achar alguma coisa meio nesse meio do caminho e como contribuir com uma parte com o conhecimento da outra e vice-versa. Hoje em dia, acho que é mais comum fazer graduação mais nessa interface, mas quando eu fiz não era muito comum, mas de qualquer forma eu acho que foi um curso que agregou muito para o meu conhecimento e para a minha carreira hoje. Fiz mestrado e doutorado em São Carlos, apesar de eu e o Vitor a gente ter feito no mesmo instituto, nossas linhas de pesquisa são completamente diferentes. Nós fizemos parte de grupos de pesquisa diferentes e o enfoque também é bem diferente. Eu trabalho com terapias à base de luz, então eu uso luz para diagnóstico e tratamento de doenças, e aí agora, mais recentemente, para tratamento de órgão antes do transplante. Durante meu doutorado, eu tive incentivo a ir para fora e ficar um tempo fora, fazer o famoso doutorado sanduíche, que acho que muitos durante o doutorado têm essa vontade. Eu não queria, obviamente, ficar um ano longe da família não é uma tarefa simples, e eu disse que eu só aceitaria se eu fosse para o melhor lugar que eu podia estar. Então, eu queria ir para um centro que é referência na área onde eu fazia, com um supervisor que praticamente criou a técnica, e aí eu fui muito sortuda, muito abençoada de conseguir isso, consegui conversar com ele, ele me aceitou como aluna. Eu vim ficar um ano, acabei ficando 2. Voltei para o Brasil, ele me convidou para voltar, depois de defender o doutorado, e aqui estou. Então, mas assim, eu só consegui voltar porque toda a base científica que eu tive no Brasil foi suficiente para ele me ver e querer me contratar. Então, assim, a Universidade Brasileira não fica devendo nada às coisas daqui. A única diferença é que aqui tem mais investimento. Então, eu tenho acesso a tudo muito fácil. Eu tenho acesso a uma estrutura para pesquisa que nos hospitais brasileiros não tem para os pacientes, por exemplo. Então, esse é o grande investimento, mas todo o conhecimento que eu trouxe de bagagem, aqui sempre foi muito bem reconhecido. E eu fico muito feliz de saber da qualidade da educação brasileira. Ainda com pouco investimento, a gente consegue aprender muita coisa lá e eu sou super grata a tudo que eu fiz. Eu concordo que o pouco investimento no Brasil acaba fazendo a gente ir para fora, mas eu também acho que, estando aqui fora, a gente consegue contribuir de alguma forma. Então, eu não faço mais pesquisa pelo Brasil, mas eu mantenho colaboração com o Brasil. Eu ajudo num estudo clínico no Hospital de Câncer de Jaú, então acho que é uma forma da gente também, coisas que a gente aprende e desenvolve aqui, contribuir para a sociedade brasileira, que, de certa forma,
pagou para a nossa educação com os impostos e tudo mais. Então, eu acho que a gente também pode ajudar o Brasil dessa forma. Sobre a pesquisa que eu faço aqui. Um pouco diferente do Vitor, que ele estuda os conceitos e os mecanismos, eu levo esses mecanismos para o hospital, para o benefício dos pacientes. Isso é o resumo do que é pesquisa translacional. É você pegar um conhecimento, você fazer todos os testes envolvidos, seja em células, em animais, e os primeiros testes em pacientes, e levar isso para a clínica e disponibilizar isso para a sociedade. Então, o que aconteceu, a ideia de pesquisa translacional surgiu nos Estados Unidos, no Instituto do Câncer, que eles viram que demorava muito entre você identificar alguma coisa ou identificar um potencial alvo, um remédio, uma medicação para o tratamento do câncer até chegar ao paciente, porque não tinha comunicação entre as diferentes etapas da pesquisa. Então, a ideia da pesquisa translacional é você unir alguém da pesquisa básica, com conhecimento da pesquisa básica, com a clínica e vice-versa. Porque se a gente for pensar mesmo para um desenvolvimento de um equipamento, por exemplo, no laboratório as coisas funcionam muito bem, mas quando vai para a clínica, isso tem que ser portátil, tem que caber num espaço, ou não pode ser pesado para o paciente, tem que ser ergonômico para o médico. Então, tem várias coisas a ser avaliadas. Então, translacional é isso, é conseguir levar uma tecnologia desenvolvida na bancada para o hospital e depois isso agora está sendo utilizada para outros processos e não só relacionadas à medicina, né? Mas é basicamente isso. Sensacional, Laila. É muito interessante ver você falar, né, explanar toda a sua trajetória e contar um pouquinho de como é essa pesquisa translacional. Eu acabei apresentando vocês assim, para quem não, acho que a maioria me conhece aqui, até por eu estar mediando, mas tem muita gente que não me conhece. Eu também sou físico de formação e, assim como o Maurício falou, também fui para engenharia depois, buscando isso também, né, dentro da bioengenharia, que eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado também, de tentar aplicar a ciência básica em toda essa questão multidisciplinar e, através de pesquisa de ponta, levar isso até a população, a sociedade, né? Uma coisa muito interessante, eu comentava muito com o Vitor, né, em algumas das nossas conversas em pesquisa, a pesquisa, por exemplo, que eu fiz no Canadá, que vocês estão aí agora, em 6 meses, eu basicamente não faria em 2 anos estando no Brasil. Tamanho déficit que estar num laboratório de uma instituição estrangeira hoje, comparado com o investimento que é feito no Brasil. Então, é importante a gente salientar que os profissionais brasileiros acabam tomando esse caminho, talvez, de ir para uma instituição, quem quer seguir uma instituição estrangeira, quem quer seguir carreira acadêmica, por isso, porque a pesquisa acaba sendo muito melhor desenvolvida num laboratório que te dá as condições, né, Vitor? Eu acho que a gente precisa salientar isso e reafirmar o quão importante nós, no Brasil, precisamos do investimento em pesquisa. Existem laboratórios excepcionais, como vocês citaram, né, no Instituto de Física de São Carlos, na própria Escola de Engenharia de São Carlos, os campos da USP, né, Unicamp, Unesp, enfim, existem muitas outras universidades onde nós temos laboratórios, sim, com muita qualidade, pesquisadores brasileiros de extrema qualidade, mas os investimentos, às vezes, deixam a desejar. E aí, o rumo acaba sendo, talvez, uma parceria, uma ida até o exterior, e aí você acaba desenvolvendo todo esse aporte de ciência básica aplicada e translacional, às vezes, em outro país, enquanto poderíamos estar fazendo no Brasil. Acho que seria bacana, né, Vitor, também a gente comentar um pouquinho sobre isso. Você está muito envolvido com a questão do coronavírus. Tem até uma pergunta do professor Marcelo Duarte, que ele é um professor da FATEC de Ribeirão Preto, está nos acompanhando aqui. Ele faz a seguinte pergunta, né, quando você comentou: essa questão de fusão viral está relacionada com a busca por uma vacina do corona, certo?
Bom, então, vamos lá. Primeiro, antes de Aí responder, depois ele complementa. desculpa, antes de responder a pergunta do Depois ele Marcelo, complementa. O nome corona tem a ver com coroa. vai você Olha primeiro. só, Vai tem um você. complemento, tá, Vitor? Tá. O nome corona tem a ver com coroa na crosta viral, que perfura em outras células de invasão, até onde eu entendo. E aí ele finaliza a pergunta para você. Vamos falar já de ciência básica, de pesquisa básica, para tentar entender um problema que todos nós estamos vivendo. Então, dessa forma, uma fusão que exerça uma proteção contra essa coroa seria a chave para uma vacina ou uma chave? Uma questão de geometria clínica? Bom, vamos lá. Então, eu ia responder a pergunta do Marcelo depois, mas vou começar pela pergunta do Marcelo. Então, o nome corona se dá porque quando você olha para vírus dessa família, ele é um vírus com uma membrana em volta, então ele é redondinho, assim. E as primeiras imagens de microscopia eletrônica, você conseguia ver spikes, né? Você conseguia ver pontinhas saindo desse vírus, né? Então, como foi um dos primeiros vírus a ser visualizado por microscopia eletrônica, o descobridor desse vírus, quando ele observou essas estruturas, ele chamou isso de crown, né, como se fosse uma coroa. Então é por isso que a família recebeu esse nome de coronaviridae, né? Mas o que acontece é que todos os vírus, eles acabam tendo essa representação de coroa em volta, né? O corona, ele ficou conhecido porque ele foi um dos primeiros a ser observado. Mas o influenza, que causa gripe, ele também tem esses spikes em volta da membrana. Então você tem a membrana e você tem esses spikezinhos em volta disso. Assim como o HIV, certo? Ele também tem a membrana e os spikezinhos. De fato, esses spikes, essas proteínas que ficam na membrana, são elas as responsáveis pelo mecanismo de fusão. Ou seja, essas proteínas que reconhecem a célula hospedeira e conseguem entrar enganando a célula, né, por um mecanismo que a gente chama de chave fechadura, utilizando a palavra que ele falou. Então, é um mecanismo onde a célula é até um receptor e esse vírus, ele tem essas proteínas na membrana que reconhece isso e permite com que ele entre na célula sem que a célula o destrua, né? Todos os vírus comuns membranosos, ou seja, vírus da gripe, o coronavírus, o HIV, como eu já mencionei, todos eles possuem um mecanismo muito parecido. Ou seja, você tem esse reconhecimento do hospedeiro pela proteína viral, ela consegue fazer esse mecanismo de chave e fechadura, a célula entende que é uma coisa boa, coloca para dentro. Sem oferecer risco nenhum, quando o vírus ele entra, ele acaba sequestrando toda a maquinaria da célula e ele transforma a célula numa zumbi, só produzindo mais vírus, certo? Pois bem, a ideia de você construir uma vacina, ela é justamente contra essas proteínas, né? Então, você imagina que você tem o vírus aqui com o spike lá presente, né, na superfície. Quando esse vírus ele está na corrente sanguínea e você tem anticorpos contra ele, esses anticorpos eles bloqueiam esse spike de interagir com a célula. Uma vez que você bloqueia esse acesso, o vírus não consegue entrar na célula, certo? Então, quando a gente toma uma vacina, o que é uma vacina? A vacina nada mais é do que eles injetam um vírus atenuado, né? Ou seja, pedaços do vírus ou os vírus já mortos, né? De tal maneira que o seu organismo, o seu sistema imunológico, começa a produzir anticorpos contra esse vírus, certo? E quando a gente fala contra o vírus, é contra essa proteína específica do vírus. Então, uma vez que você se contamina, esses anticorpos eles vão bloquear a ação dessa proteína, impedindo com que o vírus entre na célula, certo? Ou seja, quando você toma uma vacina, você não mata o vírus continua em você, mas você impede com que o vírus, você inativa o vírus, você impede com que o vírus entre na célula, certo? O vírus que já está na célula, ele normalmente ele não é atingido por vacinas, né? Ele é atingido pelos anticorpos que estão na corrente sanguínea. Ou seja, você só consegue atingir os vírus livres, né? Não os que já estão dentro das células. Então, é por isso que campanhas de vacinação, elas são sempre anteriores, né? Elas são campanhas de imunização. Você toma a vacina antes de ficar doente, né? Para desenvolver os anticorpos e se proteger contra a doença, certo?
Eu espero que tenha ficado clara a pergunta, senão, Marcelo, você manda de novo outro comentário. Agora, voltando à questão da pesquisa básica que você tinha comentado, Alessandro, um dos grandes problemas no Brasil, além do investimento em cima do próprio pesquisador, em cima da pesquisa, é que empresas de alta tecnologia, em geral, elas não têm muito interesse em investir no Brasil, certo? Então, vamos supor, durante o meu doutorado, se eu quisesse fazer um experimento para comprar alguns reagentes, eu precisava planejar em 3 meses, 4 meses de antecedência. Porque você precisa comprar os reagentes, que normalmente são importados, e até eles chegarem ao Brasil, dura esses 3, 4 meses, você não pode fazer nada. E você tinha que planejar esse experimento com absoluta certeza que esse experimento ia funcionar, porque se desse errado, você tinha que esperar outros 3, 4 meses, né? Aqui no prédio que eu tô, a gente tem uma loja no basement, no porão do prédio, que a gente chama de Mad Store, né? Simplesmente eu pego o cartão de crédito do meu chefe, eu entro no elevador, eu desço, eu compro o que eu quero. Então, eu não preciso esperar para fazer um experimento. Então, o experimento ele acaba fluindo muito mais rapidamente. As ideias, muitas das vezes no Brasil, a gente é até mais criativo do que fora do Brasil. Porque a gente tem que acabar se virando com pouco dinheiro, pouco recurso, tempo, falta de infraestrutura, várias outras coisas. Que normalmente, para quem está fora do Brasil, eles não têm essas limitações. Então, acaba sendo muito. Você pode comprar isso, você não precisa pensar. Então, você vai numa empresa, a empresa desenvolve para você. Então, você consegue fazer com que os passos científicos eles andem muito mais rápido, né? Eles evoluam mais rápido para aquele seu resultado. Então, quando você olha, por exemplo, os artigos publicados em revista de alto impacto por grupos estrangeiros, muitas das vezes as ideias foram também muito parecidas com ideias que foram desenvolvidas no Brasil. Mas só que no Brasil faltou recurso para conseguir chegar àquela profundidade de resultados, né? Aquela acurácia que muitas vezes os pesquisadores fora do país acabam tendo uma certa vantagem financeira, quando a gente compara, tipo, principalmente a América do Norte e a Europa com a América do Sul. Muito bom. E várias pessoas comentando no nosso webinar, né? E essa discussão mesmo em torno do ensino superior de qualidade, né? O Danilo Porto comenta aqui, ó, no Brasil essa cadeia de ensino não tem o devido valor, por isso as pessoas não buscam motivação pelos estudos em ciências no Brasil. Somos obrigados a desbravar fronteiras em bolsas em outros países. Esse é um caminho muito natural que aparece, né? É impressionante, assim, como... Hoje eu li uma notícia, saiu recentemente no Jornal da USP, que a USP ela se consolidou como a 7ª maior universidade do mundo em pesquisa. E aí eu comecei a olhar isso, né, nos dados e tudo mais, e eu vi que em grandes áreas, ciências da Terra e da vida, chegou a estar em primeiro nos rankings, né, um ranking feito por uma associação australiana, e aí com os outros índices nós acabamos caindo para 7º lugar, ou seja, nós fazemos sim muita pesquisa boa nesses centros pontuais, claro, e muitas delas em parcerias com instituições estrangeiras. Então, é importante a gente salientar isso, que mesmo com todas as dificuldades, com todos os percalços que nós temos, nós conseguimos sim fazer pesquisa de qualidade no país, em contato com essas instituições estrangeiras, como as de vocês, né? A Universidade de Toronto, o Vitor e a UEGM, a Laila. Você quer comentar alguma coisa, Laila, a respeito? Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Na verdade, está me ouvindo agora? Na verdade, eu acho que eu entendo que a gente não tem investimento, mas eu acho também que a nossa educação de base, às vezes, ela peca em não formar pensantes. A gente reproduz as coisas, a gente não pensa. Então, eu acho que isso também acaba desmotivando ou não motivando pessoas para a área da inovação. Então, eu tive a sorte, minha família sempre foi uma família que me incentivou a descobrir coisas novas. Então, os brinquedos que eu ganhava eram livros ou eram coisas relacionadas à ciência, microscópios de criança ou coisas de eletrônica. Então, eu fui incentivada a tentar inovar.
a querer coisas novas, a pensar diferente. Mas se a gente pensa na estrutura do nosso sistema educacional, nós não formamos pessoas pensantes. Nós formamos pessoas para reproduzir um comportamento já existente, ou reproduzir um processo. E acho que isso também acaba sendo um problema, para daí lá na frente você querer, não, vamos fazer inovação. Mas nós não fomos treinados para isso, né? Então, acho que isso também é um problema que vem desde o início, e não só no ensino superior. Concordo, com certeza. Eu acho que essa é uma dos nossos grandes desafios, né, Maurício, dentro da própria e dentro de uma instituição com o peso que a Faculdade Sertãozinho tem. Eu acho que mostrar para os nossos alunos que nós precisamos mudar a linha de pensamento, esse é o caminho. Sim, não, com a fala da Laila vem casar com o nosso pensamento, né? Durante o doutorado, eu também tive muitas dificuldades, né? Foi praticamente experimental, muitas dificuldades no laboratório. A gente acabou desenvolvendo uma técnica nova, tive que ir para fora, não conseguimos aqui, né, buscar uma solução, tivemos que ir para fora. Acabei ficando 1 ano em Paris, na Escola Normal Superior de Cachan, e de fato isso dá uma outra visão. A gente vê como que deveria ser, né, nessas outras instituições, e aí a gente traz essa bagagem de volta para o Brasil, né, e a gente tenta implementar elas aqui, né, na busca por recursos, na busca pela otimização de laboratório, otimização de recursos, né, e foi com essa mentalidade que nós iniciamos a carreira acadêmica aí na Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho, junto com os demais amigos, né, professores. Fomos atrás de projetos, conseguimos diversos projetos de pesquisa aplicada junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto às entidades governamentais, numa época de vacas gordas, se é que eu posso falar isso, né? E depois, de fato, o Brasil entrou numa recessão e a gente acabou buscando parceria com empresas, né? Talvez por essa proximidade nossa com empresas, com pesquisa talvez aplicada, né? Conseguimos diversas parcerias com empresas e que a gente consegue algum recurso, né? Em uma outra área, a nossa área é mais a parte de materiais, mecânica, né? Produção, mecatrônica, né? Então, talvez seja uma área que a mecatrônica tem um papel importante, né? Sim, acho que se a gente puder falar, né, uma das profissões do futuro que está relacionada a tudo, né, a mecatrônica, onde você tem aí toda a parte mecânica, materiais, eletroeletrônica, né, computacional. Então, de fato esse nosso pensamento quando a gente iniciou na vida acadêmica e na faculdade, né. Então, a gente pensa assim, a gente busca a cada instante por parcerias de empresas, né, por recursos, busca apoiar os professores, e a gente ainda peca, eu sinto que a gente ainda peca em mostrar para as pessoas, como a Lela falou, a educação básica, ela é deficitária. A gente não aprende a pensar, não aprende a discutir, não aprende a raciocinar, né, no mundo em que a sociedade a gente está numa sociedade indo para 5.0, indústria 4.0, a educação ainda é 2.0. Então, no mundo em que a gente vive, o digital, no mundo digital a educação ainda é analógica, tá? Infelizmente. Então, talvez essa pandemia seja um motivador aí de mudança dessa cultura, né? Porque a única forma de a gente mudar é mudando a cultura. E ela é mudada ou de forma incremental, ou quando acontece algo disruptivo e a gente consegue dar uma aceleração, né, dar um impulso para mover essa inércia, né, já que estamos falando aqui entre físicos, né? Então, essa é a hora da gente tentar mudar. Essa é a hora da gente sair da zona de conforto, tentar mudar e tentar ajudar as pessoas. E mostrar para as pessoas da cidade, da localidade, dos bairros mais afastados, e, consequentemente, todo o Brasil, o que a gente faz. Às vezes a pessoa passa na frente da instituição, não sabe o que é lá.
Nossa, o que é aqui? Nunca imaginei o que era aqui. Que aqui era uma faculdade, que aqui existiam laboratórios. Ela não sabe que às vezes nem tem um laboratório ali, né? Tem um laboratório de ponta, com vários equipamentos, né? Então, sim, não sabe às vezes que tipo de pesquisa que a gente faz, né? O que a gente desenvolve lá dentro, que benefícios que a gente traz, quais são as empresas parceiras. Eu falo que às vezes é mais fácil uma empresa parceira de longe do que da região, né? Porque a gente tem alguns contatos de outras empresas, né? General Motors, CBMM, e acaba trazendo essas empresas para dentro da instituição, para a nossa região. Então, acho que a gente precisa apresentar mais essas pesquisas, falar mais, como o Vitor falou ali, para as pessoas, né? Uma explicação muito, muito interessante aí do coronavírus, né? Eu sou entusiasta aí também da ciência, né? É um assunto que eu não domino, mas é muito interessante e uma maneira muito simples de falar, né? Ou seja, da pessoa talvez mais humilde escutar, entender, né? Poxa, o que esse cara faz é legal, né? Será que eu posso fazer também? Incentivar, às vezes, o filho, né? As crianças, como a Laila falou, né? A gente, às vezes, tem a sorte de ter uma família mais estruturada, né? E a mesma coisa que eu faço para minha filha, né? Do livro, do brinquedo, né? Jogos didáticos, né? Para estimular. E a bichinha é esperta, viu? Elas aprendem rápido. Já dominam a tecnologia. A gente ainda está no analógico, mas elas dominam. Ela pega o celular aqui e mexe melhor do que eu. Então, acho que esse é o nosso papel, de tentar divulgar a ciência. Muito rápido. de tentar divulgar a ciência, de mostrar para as pessoas, né, que essa é uma carreira importante, essa é uma carreira legal. Quando essa é uma experiência, não sei, talvez a Laila, o Vitor possa até falar melhor, porque eles estão aí agora. Eu tomei um susto quando eu fui para fora, é porque aqui no Brasil a gente sempre valorizava, vamos chamar médico, né? Nossa, médico, eu quero ser médico, quero ser médico. E quando eu estive lá fora, eu vi o contrário. Eu vi uma grande valorização das carreiras básicas. Ah, não, você é físico? Nossa, você é físico. Ou ele é matemático, ele fez tecnologia. Você se sente muito mais valorizado. Com isso, talvez aqui no Brasil, eu percebo que não há uma grande valorização. Sabe uma coisa que... Sabe uma coisa que é muito grave, pelo menos para nós quatro, que somos 4 físicos? Físico, por lei, não é profissão no Brasil. Não existe um conselho que regulamente física. Ou seja, nós 4, com formação em física, se nós quisermos ser empregados de algum lugar, a gente tem que assinar carteira como uma outra profissão, não aquilo que a gente formou. Então, isso é o ponto que a ciência básica no Brasil é discriminada. Ao ponto que físico, uma profissão que é reconhecida no planeta todo, até pessoas sabem que existe um curso de física, uma profissão de físico, só que o nosso próprio governo, nosso próprio país não regulamenta isso como uma profissão. Então, isso é algo muito grave, certo? Então, tipo, fora do Brasil... Não, com certeza. Aqui a gente chama... Você vai fazer física? Você vai fazer física? Não, educação física? Não, física. Educação física? Não, física. E lá fora, a valorização é completamente diferente. Acho que, para mim, a maior diferença... muito legal. Pode falar. Laila, pode falar, depois eu complemento, por favor. Para mim, o que eu achei mais, assim, é que no Brasil, quem faz mestrado, doutorado, não importa que nível que você está, você é estudante. Então, tipo, eles não consideram que você realmente está trabalhando e trazendo algum benefício para o país. Você só é um estudante e, mais recentemente, você é da balbúrdia. Essa é a diferença. Aqui no Canadá, uma que a gente é considerado emprego normal, né? Então, todo mundo trabalha, é reconhecido como emprego. E as pessoas gostam muito, incentivam muito pesquisa. Então, quando me perguntam e eu falo que eu trabalho no Hospital do Câncer, todo mundo fica super animado. Ai, que legal, obrigada por você estar fazendo algo para a sociedade e tal. Então, a valorização é muito diferente. E acho que nessa linha é importante dizer que aqui, muito do dinheiro que a gente usa para pesquisa translacional vem da população. Então, a gente recebe muita doação. Então, tipo, são pessoas que foram tratadas no hospital que... por causa de alguma tecnologia que foi desenvolvida,
se beneficiaram disso, elas dão esse dinheiro para o hospital de volta para poder ser usado em pesquisa. Então, assim, acho isso muito legal, tem esse incentivo para a população doar dinheiro, e isso mostra que a população realmente reconhece a pesquisa que é feita aqui, né? E que dão valor para isso. Então, é uma visão muito diferente da que a gente tem no Brasil, com certeza. Eu só ia complementar essa linha de raciocínio, por exemplo, eu mesmo, quando eu acho que eu já contei essa história para o Vitor, para a Laila também. Maurício, quando eu fui falar para minha mãe que eu ia fazer física, né? Ela ficou um mês quase sem falar comigo. E ela falou assim, mas você vai fazer o quê? Você vai ser professora? E ela era professora, né? É professora. Então, assim, ela falou, você não pode ser professor que nem eu, né? E aí acho que o Danilo comentou aqui também como a carreira de professor é extremamente desvalorizada ainda no nosso país. E aí você junta as duas coisas, você é professor e você tenta fazer pesquisa, e aí você se choca com o professor, com as dificuldades de ser professor e a dificuldade de produzir ciência, que é o que todos nós gostamos. Por isso que nós escolhemos trabalhar em ciência básica, né, em física, porque nós gostaríamos de fazer ciência. Então, quando eu expliquei isso para ela, que o meu intuito era entrar em física para que a física pudesse me proporcionar entender o que é pesquisa, entender o que é ciência, aí ela ficou maravilhada com isso, né? E acredito que ela está até hoje com tudo que a gente tenta fazer, tudo que a gente tenta inventar, mas assim, só para ilustrar, às vezes o desconhecimento que algumas pessoas têm dessas carreiras mais fundamentais e básicas, como físico, matemático, biólogo, o enfoque ainda está no professor e não aquele profissional que, como o Vitor muito bem colocou, precisa de uma regulamentação para se trabalhar com pesquisa, né? Para se trabalhar em institutos, em empresas, com a devida proporção que a carreira proporciona, né? Acho que eu só queria citar eu acho que a gente poderia... Nossa, nós temos muitas perguntas. Uma das perguntas foi até se eu enfrentei preconceito com a minha família de fazer exatas. Não, eu sou muito sortuda de ter uma família sensacional e, na verdade, todo mundo sempre me apoiou em todas as minhas decisões, inclusive de ficar longe de casa e vir trabalhar no que eu queria. Mas, além disso, o que eu queria falar é que física, a gente tem essa visão de que físico só pode ser professor. E nós somos em 4, e 4 trabalhando em áreas diferentes. Então, é legal mostrar Exato. isso, que o que a gente faz de graduação não define o que nós faremos na carreira. Então, tipo, as escolhas que você vai fazendo depois de mestrado, doutorado, isso vai te levando para uma área. Então, eu fui trabalhar com luz, né, com lasers e para tratamento de doença, e hoje eu trato órgão para transplante, por exemplo. Aí o Alessandro foi físico também, foi trabalhar em estudo de osso e classificação de osso. O Vitor foi estudar proteínas. Maurício, desculpa, eu não sei exatamente para onde você foi, mas assim, todo mundo foram para áreas diferentes, todo mundo tem a mesma formação. Então, acho que é isso também. A física, por ser uma ciência básica, ela abre para a gente muitos caminhos. E aí toda essa bagagem que a gente leva para a inovação é muito importante. Sim, até colocaria aí... Maurício, acho que você pode falar, né? Oi, eu até colocaria em relação a carreiras lá no exterior, uma outra observação, como que a carreira tecnológica também lá é valorizada. Né? Aqui talvez valorize, a gente está acostumado, né, em engenharia, mas como lá fora a carreira na área de tecnologia em mecatrônica, seja qual for, como ela é valorizada, né? Porque são profissionais que resolvem os problemas, são aqueles profissionais focados, que vão no cerne do problema, que colocam a mão na massa, né? E que de fato resolvem o problema das empresas, tanto que muitos companheiros lá, parceiros que estavam no laboratório lá em Caxã, muitos deles eram como a Laila falou, né, eram empregados, né? As empresas contratavam eles, bancavam a bolsa, contribuíam para a previdência, né? Coisa que no Brasil você vai fazer só depois de acabar o doutorado ou pós-doutorado, né? Isso você vai ter que viver até os 100 anos, então, para se aposentar.
Exato. Mas lá fora, então, todos eles, né, fazendo mestrado, doutorado, eles já eram empregados da empresa, trabalhavam com problemas específicos de várias empresas que eles tinham parceria, né? E essa visão que, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu tentei trazer, de tentar implantar aqui. Né, é difícil, como eu falei, é uma cultura, né, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai mudar, mas é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, tentando valorizar essas carreiras básicas, né, tecnológicas, e mostrar para as pessoas que é uma carreira, né, como o Victor lembrou, não é reconhecida no Brasil, né, o físico não é reconhecido no Brasil, né, mas é uma carreira muito bonita, muito importante, assim como todas as outras, né, desde as carreiras básicas, física, matemática, estatística, tecnologia em mecatrônica, produção, né, são todas carreiras muito valorizadas lá fora e que a gente aqui acaba não dando valor. Né, e esse é o nosso papel também, de mostrar para as pessoas, como a gente está fazendo aqui hoje, que procurem essas carreiras. Existem outras opções para vocês. Né, procurar uma carreira de médico, advogado, um engenheiro não é a única solução. Existem outras carreiras muito, muito vantajosas, ainda mais nesse mundo aí de mudança, de tecnologia, de paradigma, né? É muito importante aí, tanto as básicas como as tecnológicas. Eu acho que o Alessandro, e eu fui para a área de materiais, depois eu fui para a área de materiais. Isso que eu ia falar para você comentar um pouquinho. Desenvolver. Fui para a área de materiais, engenharia de materiais, e acabar desenvolvendo novos materiais, aperfeiçoando, né, e melhorando aplicações em relação a desgaste, fadiga, né, propagação de trinca. Então eu acabei migrando mais para essa área. Eu só queria comentar em cima de um ponto, que assim, eu gosto bastante de história, né? Então eu gosto de ficar comparando assim os percursos que o Brasil tem comparado com outros países. E se a gente olhar o Brasil desde o começo, esse nome de doutor, né? Normalmente ele é dado a advogado, médico e engenheiro, né? Que eram as profissões mais da alta classe no Brasil, né? Então a gente criou essa desigualdade social de profissões, né? Então a gente falou, o cara que é engenheiro, médico, advogado, ele tá aqui em cima, o restante das profissões tá aqui embaixo. Então isso foi criado culturalmente dentro do pensamento brasileiro, né? Então, com o passar dos anos, o Brasil não se renovou. Então, a gente continuou com essa ideia de que uma carreira sólida, uma carreira boa, é você fazer engenharia, advocacia ou medicina, né? Em contrapartida, se você olha outros países, como, por exemplo, durante o período dos anos 80 lá, que os tigres asiáticos quebraram. Então, a Coreia do Sul teve que se reinventar, porque ela parou de fazer produtos simplesmente copiando a indústria norte-americana, daí o que ela fez não foi simplesmente, vamos copiar outro país. Não, ela investiu em ciência de base, engenharia pesada, e hoje em dia, tanto Coreia do Sul, quanto o Japão, quanto outros países do leste asiático, eles desenvolvem pesquisa de ponta, eles desenvolvem produtos altamente tecnológicos, e por conta própria, ou seja, houve um investimento em pesquisa básica, houve um investimento em outras profissões que não seja simplesmente essa que a gente criou no Brasil como com emprego seguro e que vai ter um bom futuro, pensando numa economia global, né? Pensando num nacionalismo que o seu país ele deixa simplesmente de copiar, mas ele passa a produzir. Infelizmente, o Brasil está muito atrás desse pensamento. Infelizmente, o Brasil, como eu já mencionei, pode ter ideias boas, mas a gente está pelo menos uns 30 anos atrás da parte de produção de conhecimento prático. Né? A gente ainda gosta de vender para o Brasil e comprar produto da Europa. É isso. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão online conosco, mandando perguntas, interagindo, familiares, né? Minha irmã está comentando aqui, assim, que minha mãe demorou para aceitar o físico na família, porque ela queria que eu fosse médico, né? E hoje o que eu faço, eu estou atrelado à medicina, eu estou fazendo pesquisa com ciência básica, com física, engenharia na medicina, então
foi mais fácil convencê-la também de que eu queria pesquisar na medicina. Então, acho que eu fui por esse caminho. Mas, vamos lá, eu queria começar com uma pergunta do Tony Sanches, aqui para vocês, para a gente debater. O Tony faz uma pergunta sobre a educação, eu só estou buscando aqui, a educação básica, né? Ele faz uma ponderação primeiro, ele coloca, concorda com todas as colocações, mas é inaceitável o desvio, a alocação errada de recursos. A impressão que tenho conversando com vários professores é que recurso não chega ao seu destino. E aí depois, ele até comenta, ele pergunta a respeito do PISA, o que a gente acha com essa distribuição, né? Dessa distribuição que é feita, onde o maior investimento acaba indo, né, para o ensino superior ou para outros níveis, enquanto que nós deixamos de investir, por exemplo, nos setores mais básicos de saúde. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Eu vou projetar a pergunta dele aqui, ó. Olha lá, o que assusta é que o Brasil é um dos países que mais se gasta com educação, quando comparado com outros países, proporcional ao PIB, mas o dinheiro não chega, né? E aí, o que vocês pensam sobre? Quem vai primeiro? Vai você, Vitor, você é o mais pessimista, vai. Tá. É o mais crítico. Tá, pode ser. Pessimista é uma boa. É que eu acho assim, primeiro é que é meio difícil você comparar o tanto de verba investida por PIB pelo tamanho do Brasil, certo? Então, o Brasil é um país continental, onde você de fato tem que investir em todas as áreas, em todas as regiões do país. Então, não é tipo investir simplesmente em São Paulo, Rio de Janeiro, onde está a maior parte da população, mas de fato você tem que expandir e dar condições igualitárias para pessoas e a população que mora até nas regiões mais remotas, né? Então, universidades do Norte e Nordeste, eles têm sim que receber recurso. Então, é por isso que os recursos muitas das vezes são espalhados. E comparativamente ao PIB, ele acaba reduzindo, certo? Em contrapartida, por exemplo, aqui no Canadá, você consegue contar em 2 mãos o número de universidades que existem. Então, você tem essa discrepância, né, de número que explica, por exemplo, esse gasto excessivo. Eu concordo com ele no sentido que todos os planos de desenvolvimento de ensino superior são excelentes, certo? Só que ele é tapar o sol com a peneira. Porque o que acontece? Você cria um ensino superior com uma demanda muito grande, ou seja, você permite com que pessoas entram na faculdade, você forma profissionais, mas a gente deixou de pensar no ensino básico, né? Então, o que foi, a gente está tentando corrigir o começo, primeira, quarta série, quinta, oitava e colegial, olhando para a universidade e esquecendo todo o restante, né? Então, você acaba entrando nesse contraponto, porque a universidade acaba tendo algumas condições, pelo menos acabou tendo durante os últimos anos dos governos anteriores, e agora os recursos estão acabando sendo mais escassos, para não dizer caçados, mas enfim. Daí você acaba acabando um pouco com o investimento na parte básica. Então, a gente simplesmente olha para, não sei quantos brasileiros hoje em dia têm diploma superior, certo? O que para o Brasil é muito bom, porque isso melhora índice de desenvolvimento humano, melhora várias coisas. Mas o quanto que de fato esse diploma vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa, certo? Então, eu acho que a gente teve sim uma intenção muito boa de olhar para ciência sem fronteira, cotas, investimento nas universidades, só que acabou negligenciando todo o resto. Então, agora a gente tem um final que estão cortando, obviamente, mas ainda razoavelmente bom, e esqueceu 80% da educação de uma pessoa, né? Que é desde o maternal até entrar na faculdade. Então, eu acho que sim, deveria se investir muito mais, proporcional ao PIB, né? Então, educação, como o Maurício mencionou, educação não é gasto, educação é investimento. Tudo que você vai investir hoje, o país não vai recolher como benefícios amanhã. Vai ser num longo prazo, ou seja,
as gerações que vão vir desse investimento, daqui 20, 30 anos, elas sim vão dar uma economia sustentável para esse país. Então, é ter paciência. Então, apertar o cinto em algumas coisas, colocar a grana devidamente na parte de ensino básico, no ensino médio e depois no ensino superior, para você colher os futuros daqui 20, 30 anos. Não adianta querer, houve tanto de investimento hoje, querer que no ano que vem o PIB já tenha um crescimento de 9,5%. Não, a gente vai ver esse reflexo daqui a 20 anos. Então, o brasileiro acaba sendo meio que... eu esqueci a palavra em português, quando você quer as coisas em cima da hora. Imediatista. Imediatista, obrigado. Imediatismo. É isso aí. Eu acho que, além disso eu concordo com o que ele disse, mas eu também acho que a universidade produz tecnologia e, por alguma razão, esse dinheiro não volta para a universidade. Então, por exemplo, se você pegar o banco de patentes, vou dizer da USP, porque foi onde eu fiz meu mestrado e doutorado, tem um banco de patentes gigantesco e isso acaba não sendo levado para uma empresa. Então, acho que uma outra forma de conseguir arrecadar dinheiro para o ensino superior, que a gente sabe que é o mais caro de todos, que é muito custoso, seria dar um segmento a essas pesquisas ou fazer parcerias com empresas e vender esses produtos para que a universidade também consiga receber uma parte desse dinheiro de volta, né? Ainda são poucos os grupos de pesquisa no Brasil que fazem colaboração com a empresa para desenvolver pesquisa junto e aí com a empresa investindo dinheiro tanto no pessoal tanto no pessoal que eu digo, tanto nas pessoas que estão trabalhando no projeto, quanto em recursos mesmo, em equipamentos ou coisas para o laboratório. Aqui eu posso dizer, a estrutura de pesquisa aqui do Canadá é um pouco diferente. A gente tem muito instituto de pesquisa, onde eu trabalho chama University Health Network, mas não tem ensino. Então, é basicamente um instituto de pesquisa, a gente tem ligação com a Universidade de Toronto, mas não é uma universidade. Só tem o nome, não tem o conceito de universidade brasileira. É um instituto de pesquisa. E tem muitas empresas que, para eles não montarem a própria estrutura, que fica muito caro montar um laboratório, eles usam a estrutura desse instituto, pagando pelo instituto. Então, são equipamentos que já estão à disposição, a gente usa e eles podem usar pagando por isso. Então, também é uma forma de você voltar um pouco de dinheiro para os laboratórios, e aí você pode diminuir um pouco o custo geral do processo, né? E ainda ter mais dinheiro para pesquisa e tudo mais. Então, acho que esse tipo de conexão, acho que ainda falta um pouco no Brasil e podia ajudar também. Só complementando, Alessandro, o que a Laila e o Vitor falaram, né? Acho que os exemplos estão aí, né? Se a gente puxar desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão quebrado, há 40 anos, como o Vitor falou, a Coreia quebrada, né? O que eles fizeram? Investiram pesadamente em educação. Há 40 anos atrás, o Brasil estava na frente da Coreia. Hoje a Coreia é uma superpotência, um país de alta tecnologia, né? Mas por quê? Eles investiram pesado em educação. Eu não sei se o dinheiro é suficiente ou não, não vou entrar ali nesse mérito, acredito que mais dinheiro em educação seria muito, muito melhor, muito bem-vindo, você investir mais em educação, sim. Talvez um pouco de gestão, eu acho que um pouco de gestão. Eu percebi um pouco isso quando estive aí fora, talvez a Laila e o Vitor possam até falar melhor do que eu, que eles estão vivendo isso agora. Né? No laboratório que eu estive, tinham vários estrangeiros, então tinha indianos, chineses, né? E cada um deles com um foco, eles iam bem focado, então eles já saíam do país deles bem focado no que eles iam fazer, né? E eles tinham que voltar depois para o país deles, trazer o retorno, dar o retorno, né? Eu acho que a gente no Brasil é muito desorganizado. Então, por exemplo, a gente está numa região aqui que é sucrocoleira, né? O açúcar está em alta, todo mundo vai produzir açúcar. A próxima safra o açúcar cai, né? E você perde a plantação, você perde. Então, teria que ter uma gestão, uma melhor gestão desses recursos, uma melhor gestão do que vai fazer. Todos nós aqui passamos aqui por São Carlos, né?
aqui em São Carlos tem o maior número de microscópio eletrônico de varredura do país. Né? A quantidade de MEV que tem aqui em São Carlos é gigantesca. Né? Muitos, às vezes, você não usa, e o custo de manutenção desse é grande. Né? E a gente teve a oportunidade de ter um MEV em Sertãozinho, mas por que eu vou trazer um MEV para cá se a gente usa pouco? O que a gente usa em parceria. Né? O dinheiro para manutenção dele é caro, então falta a gente investir melhor, né? Organizar melhor, gerir melhor esses recursos. Né? Criar, como a Laila falou, às vezes laboratórios centrados, né? Centralizados, e aí todos usam em parceria. Né? É claro que dinheiro em educação é sempre bem-vindo, é investimento, vai trazer retorno com certeza lá na frente, né? No médio e longo prazo. E a gente tem que ter essa visão, parar com esse imediatismo, e a gente tem essa cultura de fato. Nós aqui em Sertãozinho, né, por ser uma faculdade de tecnologia, a gente consegue sim algumas parcerias com a empresa. E em geral a gente faz a tripartite, né? Então a instituição dá 1/3, a empresa dá 1/3 e o órgão de fomento dá 1/3. Né? A gente envolve todos aí, todos têm um pouquinho de responsabilidade para a coisa dar certo. Mas é uma mentalidade difícil de a gente implantar, né? Porque em geral a empresa quer resolver o problema dela para ontem, não sabe que às vezes demora, às vezes não é o resultado que eles esperavam, né? A ciência tem essa, você pesquisa, às vezes não chega no resultado, né, que eles esperam. Então esse tempo ele é necessário. Às vezes a própria empresa não entende, ela quer resolver o problema dela de ontem, ela não entende que aquilo é investimento, que vai melhorar a relação custo-benefício dela. Ela quer saber, hoje eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 10. Por que eu vou pagar 20 se eu posso pagar 10? Porque o que você vai pagar 20 vai durar 3 vezes mais. Então ele se compensa. Então, acho que assim, só para fechar e para não me delongar, acho que a gente até passou aí do tempo, é 9h15, né? Não sei se tinha tempo também, se era 1 hora, mas, Alessandro, eu acho que recurso sempre é bem-vindo, e a gente precisa aprender a fazer uma melhor gestão desse recurso para ele chegar lá na ponta, né? De fato, lá na ponta ele não chega, tá? Acho que era isso aí, investir pesadamente em educação básica, como a Coreia fez. Investe em educação básica e vem subindo, vem acompanhando. Sem dúvida, eu acho que a explanação de vocês foi perfeita. E até obrigado por ter lembrado do tema, Maurício. Eu estou olhando aqui as perguntas, nós temos inúmeras perguntas para a Laila, para o Vitor. Nós vamos tentar responder todas as perguntas, pessoal, mas a gente colocou a webinar para tentar ir até no máximo 1h30. Então, vamos ver se a gente consegue responder a pergunta de todos aqui. A gente faz assim, 20 segundos, 20 segundos por resposta. Rapidão, assim, cada um. Boa, a pessoa que mais fala. Então, vamos lá. Tem muito... Nossa, temos muitas perguntas mesmo. Eu vou voltar aqui rapidinho. Tem uma pergunta do José Henrique Roveda, tá? Não sei se vocês já viram, mas acho que é uma pergunta. Ele faz essa explanação aqui, né? Ele indaga a Laila no começo. Ele fala assim: Laila, formei em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Que é um curso da FATEC Ribeirão Preto também, um curso tecnológico. E hoje me preparo para um mestrado onde eu possa aplicar a tecnologia à medicina. E aí depois ele complementa, tá? A pesquisa translacional se inicia com ciência básica e termina na aplicação. Hoje, como você enxerga essa união da tecnologia, principalmente inteligência artificial, em relação à medicina? Eu acho, não é uma área que eu trabalhe diretamente, mas eu acho que a inteligência artificial vai meio de encontro com essa coisa da medicina personalizada. Então, a ideia de fazer um tratamento específico para cada tipo de paciente, ou para cada tipo de lesão, ou para cada tipo de câncer específico, por exemplo, né? Pensando em câncer, mas pode ser aplicada para outras doenças. Eu acho que tem avançado muito, mesmo a parte de imagens médicas. Hoje em dia, a inteligência artificial faz todo o processamento de dados super rápido, e por isso que a gente consegue ter imagens tão perfeitas e o diagnóstico tão rápido, sem ser invasivo e tudo mais. Então, eu acho que é uma área que avança muito. Eu acho que pode ser considerada ciência básica também, se você, não que você está descrevendo o mecanismo, mas se você está desenvolvendo um software, desenvolvendo uma ferramenta,
que pode, em algum momento, encontrar com resultados de um estudo pré-clínico antes de ir para a clínica, ou ser direto aplicado na clínica para aprimorar uma técnica já existente. Acho que tem muito mercado para isso. O Canadá é um país que toda a parte de sistema de informação é muito valorizado, está crescendo bastante, então eu acho que tem muita área, mas eu acho que tem esses dois fatores, ou aprimorar o que já existe, ou realmente trabalhar no enfoque de desenvolver técnicas novas, sistemas novos, métodos novos, ou a junção dos dois, mas eu vejo assim, em todas as etapas, que pode ser muito bem utilizado. Quer complementar, Vitor, alguma coisa rapidinho? Eu lembro que eu vi... A pergunta foi endereçada à Laila, mas... eu lembro que eu vi algumas coisas do tipo, assim como a Laila mencionou da medicina personalizada, eu lembro que existe alguns estudos, inclusive é um pesquisador brasileiro, que se eu não me engano trabalha na UAGN mesmo, que ele utiliza inteligência artificial para fazer screenings de probabilidade de câncer, etc, etc, etc. Eu não tenho certeza mais ou menos o que ele faz, mas eu lembro que ele é brasileiro e que um dos alunos dele ganhou o Benting do ano passado. Então, é por isso que eu lembro. E ele usa inteligência artificial. Então, era um projeto totalmente de computação voltado a aplicações de saúde. O dele ele usa para diagnóstico. Então, se ele faz, vamos supor, ele faz uma série de... ele quantifica diferentes tipos de proteínas de expressão num tumor ou num paciente e avalia risco, sabe? Bem probabilístico, estatístico, mas é um projeto muito legal. Mas é tudo de encontro com essa medicina personalizada mesmo. Eu posso citar um pouquinho isso também, né? Eu que trabalhei, como a Laila muito bem colocou, com imagens médicas, né, voltadas para qualidade óssea, tratamento em técnicas para diagnóstico e reabilitação de problemas em qualidade óssea. Então, essas imagens de tomografia, de bicotomografia, né, atreladas às vezes a algumas outras técnicas, elas geram inúmeros resultados. Então, você precisa da Big Data, você precisa de inteligência artificial para se trabalhar com isso, né? Hoje, por exemplo, um dos cursos que é ministrado, um curso internacional no Brasil, o BEST, o Business Engineering in Surgical Technology, também se utiliza muito inteligência artificial voltada para cirurgias minimamente invasivas, né, na parte de automação e robótica. Então, tem muito campo, viu, José Henrique? Eu acho que a questão é definir, com certeza, para que lado da medicina você gostaria de trabalhar. Se é mais uma análise de diagnóstico com imagens, ou talvez uma aplicação mais fundamental, uma pesquisa de ciência básica, enfim. Então, eu acho que esse é o caminho. Maurício, quer comentar alguma coisa? Não, acho que é legal, essa questão, né, das várias aplicações de inteligência artificial, né, atrelada aí com a parte, por exemplo, nossa lá de mecatrônica, né? Você hoje tem ali um robozinho autônomo, você conseguir desenvolver uma aplicação dessa autônoma, né, para melhorar a vida das pessoas, né? E a gente às vezes fala bastante em tecnologia, né, em indústria 4.0, tecnologia, e às vezes a gente esquece das pessoas, né? E aí busca isso, né, ali do japonês, eu não vou me lembrar o nome agora, mas da sociedade 5.0, né? Assim, o foco nas pessoas, a tecnologia veio, né, para focar nas pessoas, para o bem-estar das pessoas, para ajudar as pessoas a viverem melhor, a viverem mais, com maior qualidade, né, a pensar melhor, se desenvolver melhor, ter uma educação mais de qualidade. Então, de fato, a tecnologia é focada nas pessoas. Acho que a gente precisa focar aí nas pessoas. Sem dúvida. Vamos para outra pergunta, são várias, eu estava selecionando aqui só alguns comentários que eu estou passando para vocês. Tem vários professores assistindo, professores da FATEC, a professora Raquel fez um comentário falando que o professor Celso, né, que é o coordenador de mecânica, ele falou, sou físico também, e deixou um recado lá, né, se fosse hoje fazer vestibular, faria física novamente. Então, vários físicos aí nos acompanhando. Um abraço aí para o professor Celso, para a professora Raquel e todos que estão nos assistindo.
Nossa, eu estou só rolando aqui, tá, pessoal? Ó, tem uma pergunta aqui da Camila Marques, tá? Para os alunos que ingressarão no ensino superior tecnológico, quais seriam as vantagens e desvantagens de cada uma das pesquisas, básica, aplicada e translacional? Quem quer começar? Boa pergunta. Eu não vejo desvantagem. Ótima pergunta. Eu não vejo desvantagens, né? Eu vejo vantagens. As experiências que eu tenho, né, são boas. Tá? Em relação aos formados, né, aos concluintes, aos ex-alunos nossos, né, todos aqueles que a gente indicou, né, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para seguir na área acadêmica, todos eles foram muito bem elogiados, né, seja pelos meus ex-professores, meus ex-orientadores, todos foram muito bem elogiados. São caras bastante práticos, que colocam a mão na massa, que vão e fazem, que resolvem um problema. Né? Então, todos foram muito bem elogiados. E desses que vão para a indústria, para a empresa, né, também, muitos deles acabam empreendendo, montando a própria empresa. São vários ex-alunos que, depois da faculdade, resolveram seguir nesse caminho. Largaram o emprego, às vezes emprego de anos. Nós temos alunos, inclusive, mais velhos, né? Alunos com 30 anos de experiência em empresa, largaram a empresa, montaram o seu próprio negócio e foram empreender, estão se dando bem. Hoje são donos de empresas e, apesar de toda essa crise, estão se dando bem, estão conseguindo sobreviver, estão empregando gente, né, e estão seguindo aí. Então, eu particularmente não vejo desvantagem. Eu vejo vantagens, né, seja você ir depois para uma pesquisa mais aplicada, uma pesquisa mais básica, você compor uma equipe multidisciplinar para trabalhar em cima de um problema. Tá? Então, eu particularmente não vejo desvantagens, só vejo vantagens. Legal. Eu acho também, eu concordo com você, Maurício, acho que as vantagens são inúmeras quando nós colocamos os nossos alunos dentro do laboratório para trabalhar com pesquisa e ciência básica, abre-se as portas para o contato, seja com empresa, com indústrias, ou com outras instituições, no caso estrangeiras, como, por exemplo, as instituições no qual o Vitor se encontra, a Laila se encontra. E aí a Camila complementa, né, colocando assim, qual dessas 3 pesquisas, a básica, aplicada e a translacional, tem maior visibilidade no exterior? E quais dicas vocês teriam para os brasileiros se vincularem ao estrangeiro por meio dessas pesquisas? Bacana, legal. Muito bom. Eu vou começar, então. Eu vou dizer que é a ciência translacional, porque é que eu faço. Na verdade, essa não é a justificativa. A justificativa é que a gente tem mais chance, a gente tem mais opções para pedir grants, para pedir projetos de pesquisa. Além disso, a gente conta com as doações da população. Então, acaba que, como a população consegue ter acesso ao que a gente desenvolve, seja no hospital, ou na clínica, ou fazendo parte da pesquisa clínica, como eles veem melhor o resultado, assim, é muito claro para eles, é muito direto o resultado e afeta diretamente a vida deles, a gente acaba tendo mais visibilidade por causa disso. Então, as doações, por exemplo, posso te dar um exemplo, eu trabalho para o grupo de transplante de pulmões aqui, e é legal dizer que Toronto é a cidade que mais faz transplantes de pulmões do mundo. E o líder, a pessoa, como que chama? O líder mesmo. Como? O chefe. O chefe, obrigada. O chefe do transplante aqui é um brasileiro, que é super legal dizer isso. O grupo dele tem muitos brasileiros também. E então, tipo, muitas pessoas que receberam transplantes, eles vão e fazem doações milionárias, às vezes. Tem família que doa $1 milhão para o grupo de transplante porque alguém da família foi favorecida por isso. E aí, obviamente, você pode usar esse dinheiro para desenvolver muito mais pesquisa. Então, eu acho que por isso a visibilidade acaba sendo maior. Mas o Vitor pode discordar de mim. E em relação a qualquer outra pergunta, o que eles fazem para ter essa interação com o exterior?
Isso, vou só voltar aqui a pergunta para você. Como Isso, se vincula? se vocês teriam alguma dica para os brasileiros se vincularem a essas instituições estrangeiras por meio da pesquisa? Olha, eu ia dizer que assim é e-mail mesmo. Assim, se você tiver a oportunidade de ir para congressos e se apresentar e conversar com os pesquisadores, eu acho que é muito válido. Se infelizmente não tem essa oportunidade, e-mail. Manda e-mail, conta o que você faz, o que você está interessado, por que você gosta da área de pesquisa que essa pessoa faz no exterior ou não, e como que pode haver esse tipo de interação. A minha experiência foi estar fazendo uma escola avançada no Brasil, na FAPESP. Eu encontrei meu supervisor lá e eu contei para ele. Contei o que eu fazia, o que eu queria fazer, e ele me aceitou como doutorado de sanduíche, depois que eu vim agora como pesquisadora. Mas é isso, não tem, eu acho que não tem muito segredo, pelo que eu saiba, assim. É tentativa mesmo. Vitor? Bom, começando pela segunda parte, primeiro você tem que mostrar o porquê que você é o diferencial para o laboratório, né? O que você vai trazer de diferente para o laboratório, por que vale a pena te contratar. Então, eu acho que é você conseguir mostrar que dentro daquela linha de pesquisa você consegue trazer e implantar algo que é diferente, certo? Como eu mencionei, quando eu fui para Boston para trabalhar no Harvard Medical School, meu diferencial era a parte de microscopia eletrônica, que é o mesmo motivo pelo qual eu vim para cá. Então, você tem que conseguir um diferencial e se vender em cima disso ao ponto de você ser essencial para esse laboratório e o PI é o professor, né? O chefe do laboratório, querer te contratar para você fazer a diferença no grupo dele, né? Então, e como a Laila disse, sim mandar e-mail, entrar em contato e, de fato, introduzir você como sendo uma peça que pode dar um diferencial, a cereja do bolo daquele grupo de pesquisa. E com relação às verbas e visibilidade que a gente está discutindo, eu concordo que pessoas, porque elas vão doar, elas preferem doar para coisas aplicadas, mas, por exemplo, hoje em dia a gente vê o corona e vem da pesquisa básica, né? Então eu acho que tudo depende. Então, câncer foi a superestrela até meses atrás. Hoje em dia é corona, daqui a alguns meses pode mudar. Então, o investimento, o dinheiro está naquilo que está matando gente ou naquilo que é novidade. Então, normalmente, se você tem uma linha de pesquisa conceituada em alguma coisa, como por exemplo o câncer, obviamente você vai ter vários investidores que tiveram familiares ou pessoas que vieram de fato a sobreviver ou enfrentaram essas doenças. Mas, por exemplo, aqui no Canadá mesmo tem o maior investimento em HIV do planeta, certo? Então, tudo depende. Então, as pesquisas do HIV não são pesquisas translacionais, continuam sendo pesquisas básicas. Então, sem ser enviesado, dizer que a pesquisa básica é quem tem mais recursos ou visibilidade, eu diria que de uma maneira igualitária. As três podem ter vantagens e desvantagens para conseguir recursos. Depende muito de como você consegue se colocar à disposição do mercado para conseguir pegar esse dinheiro, né? Ou, quando eu falo pegar o dinheiro, é conseguir os investimentos. Sensacional. Gente, obrigado pelas perguntas. Nossa, nós temos muitas perguntas, muitas interações. A professora Solange também está nos acompanhando, né? A professora Solange Fará, dizendo, a Marina também é física, mais físicos aqui. E aí a professora Solange também faz uma pergunta, tá? E aí eu queria até começar respondendo essa pergunta um pouquinho. Quais as perspectivas para o profissional da área de produção industrial, que é uma das carreiras que nós temos, né, professor Maurício, dentro da FATEC Sertãozinho? Sim. Inclusive, uma das linhas dessa de gestão da produção dentro da indústria, e aí muito se fala dessa nova geração de indústria 4.0, 5.0, uma das áreas de maior aplicabilidade para esse pessoal hoje é a manufatura aditiva, né? E eu mesmo hoje estou trabalhando com manufatura aditiva, então ter um profissional da tecnologia para trabalhar com esse processo de gestão da manufatura é muito bom. E manufatura aditiva está aberto o campo de pesquisa. Eu trabalho com ela voltada para a medicina, né? Hoje nós estamos
encabeçando vários projetos, né? Inclusive, eu entro em contato muito com a Laila, porque eu, como trabalho com osso, e ela também está começando a investigar agora o câncer ósseo, a gente discute muito, conversa muito. E uma das pesquisas do qual nós estamos procurando alavancar no Brasil é a produção de scaffolds ósseos. Para quem não conhece, scaffold, né? Você moldar esse material, o scaffold vem da palavra andame, você construir uma estrutura por manufatura aditiva, e aí se trabalhar com deposição celular para estimular a revitalização do tecido ósseo. Então, nessa perspectiva, né, Laila, de buscar novas metodologias para aplicação à sociedade, tratar câncer ósseo, por exemplo, com manufatura aditiva, precisa de um profissional bem gabaritado dessa área para fazer todo esse processo de gestão dessa produção. E isso pode ter alguma indústria interessada numa pesquisa dessa, e esse profissional, com certeza, vai ser extremamente importante para gerir todo esse processo, né? Até porque ele também tem o conhecimento da manufatura aditiva. Né, Maurício? Acho que você pode até complementar um pouquinho também. Sim, não, obrigado, Alessandro. Com certeza, o profissional dessa área, da área de produção, né, da área de mecatrônica, manufatura, ele é um profissional com conhecimento bastante sólido, né, e de aplicabilidade da questão de você tirar do laboratório e passar para a empresa, para a fábrica, né? Então, essa, como a Laila falou, né, olha, você desenvolve um equipamento aqui no laboratório e esse equipamento depois tem que ser colocado no paciente ou numa empresa, né, ele tem que ser, obviamente, fabricado sobre os conceitos, né, de onde ele vai ser aplicado. Tá? E esse profissional, então, ele é muito importante por conta dessa multidisciplinaridade, digamos assim. Né? Então, a capacidade de gestão, gerir bem o projeto, como eu falei, né, da questão para a educação, a palavra de gestão de projeto, você gerir bem seu projeto, time, lead time, financeiro, né, o Alessandro falou da manufatura aditiva, né, você tem hoje simuladores, né, que você consegue fazer o digital twin, né, você constrói a sua fábrica no computador, simula todas as possibilidades e consegue extrair a melhor relação custo-benefício, otimizar a sua indústria para menor consumo de energia, economizar matéria-prima, né, melhorar a produtividade. Então, é questão da manufatura avançada, do digital twin, né, o GEM digital, né, em português, e se você quiser partir para a área de gestão também, né, dentro da engenharia de produção, da tecnologia em produção, né, você pode se especializar nas diversas metodologias, Lean, Six Sigma, né, pode buscar uma certificação, trabalhar tanto na academia quanto na empresa. Eu vejo esses dois profissionais, tanto aí de mecatrônica quanto de produção, uma possibilidade muito ampla de aplicação. Eles podem migrar para todos os setores. Né? Você pode cuidar da produção desde a padaria da esquina, otimizar a produção ali de pão da padaria da esquina, como de uma empresa de alta tecnologia. E esse profissional de tecnologia, ele tem essa questão do saber fazer, né? Como eu falei, existem diferenças. Uma coisa é você saber como se faz, outra coisa é você saber fazer. Né? Às vezes a pessoa que sabe como se faz, né, ela não consegue pôr na prática. Né? E esse profissional, o tecnólogo, ele tem essa característica de saber fazer, porque ele fez, ele põe a mão na massa. Né? Então, eu acho que são excelentes as perspectivas, não em detrimento das outras áreas, né, mas nessa área específica, produção, mecatrônica, eu acho que são as áreas aí do futuro. Obrigado, Maurício. Eu acho muito legal. Gente, nós estamos batendo 1h35, porque eu acho que se deixar a gente vai longe. Eu vou finalizar com as últimas 3 perguntas aqui. Uma ligada muito ao que eu comentei, viu, Laila? E o que a gente estava falando do câncer. A Solange está perguntando, câncer ósseo é hereditário? Começa você, depois eu falo. Acho que você pode começar, você tem mais experiência nisso do que eu.
Na verdade, câncer ósseo, a gente diz câncer ósseo, mas é uma soma de diversos tipos de doença, né? São diversos tipos de câncer e diversos fatores que influenciam ah, na, na, na taxa de incidência da doença ou não. Então, é difícil afirmar que é só um fator. Ainda não se sabe, tem muitas pesquisas na área. Vou falar um pouco mais da minha. O que a gente pretende é que durante a cirurgia de câncer ósseo é tentado remover a maior parte do tumor possível. Só que é muito interessante se a gente consiga preservar o tecido sadio, né? Para não perder função óssea e tudo mais. Então, o que a gente está fazendo aqui é desenvolver o equipamento que, durante a cirurgia, ele vai dizendo para o cirurgião, sim, ainda é tumor, não, não é tumor mais. Então, a nossa pesquisa é mais, não somente nos fatores que influenciam a formação do câncer ósseo, né? Não no mecanismo, mas sim na detecção e como a gente pode melhorar a cirurgia nessa área. Acho que parte de formação, talvez, o Ale pode falar um pouco mais. Obrigado, Laila, mais uma vez. Na verdade, assim, respondendo a pergunta, tá? Os osteosarcomas, né, como popularmente a gente fala, né, o câncer ósseo, eles parecem ser hereditários, tá? Mas, assim, uma pequena parte deles foi comprovado cientificamente ser hereditário. Como você muito bem colocou, existem vários fatores que influenciam a se chegar no estágio do câncer ósseo, tá? Então, até depois eu posso explicar isso com mais calma, por uma questão do tempo, mas assim, a própria estrutura do osso, né, a maneira como há o remodelamento, esse turnover que a gente fala, o turnover ósseo, a gente precisa sim tomar muito cuidado. Então, o diagnóstico precoce ainda é o melhor tratamento. Então, por isso que essas técnicas, né, e geralmente a maioria das técnicas para esses tratamentos são técnicas com radiação ionizante, com raio-x, por isso que eu trabalhei com a parte da tomografia, e agora uma nova tecnologia que está aparecendo, que é a microtomografia de raio-x na clínica, em órgãos periféricos, né, a mão e o pé, porque precisa ser uma radiação muito intensa. Então, o diagnóstico precoce ainda é o melhor tratamento, e aí, não sendo possível toda essa pesquisa translacional aí, né, Laila? Eu acho que é de grande valia para um tratamento de um câncer tão abrupto como o câncer ósseo. Aí agora uma pergunta que é diretamente ligada ao nosso amigo Vitor, né? Vitor, Solange de novo, teremos outras pandemias? O que você pode contar um pouquinho? Vamos lá, vírus são seres que eles mutam muito facilmente, né? Então, se a gente analisar a história da humanidade, essa pandemia do coronavírus, ela é provavelmente a 20ª ou 30ª pandemia, né? É considerada uma pandemia quando uma doença ela atinge proporções globais. Então, não se esqueça que antigamente o mundo era só Europa e parte da Ásia, né? Então, o que era se descoberto, né? E reportado, né, até então. Então, houveram outras pandemias, houveram várias mortes, e algumas delas muito mais graves do que a atual, né? Como, por exemplo, a gripe espanhola no começo do século passado, que é estimado que se matou 50 milhões de pessoas, né? Então, um número muito grande. Ou seja, pandemias são sazonais e acontecem. Vírus sofrem mutações e a gente pode dar de encontro com um novo vírus que o nosso sistema imune não saiba como combater. E ele pode ser muito facilmente disseminado. Então a resposta é sim, terão outras pandemias. Se vamos sobreviver ou não, aí é outra história, né? A gente vai saber se a mãe natureza vai ser tão perversa ou não. Eu acho que o importante é estarmos nos preparando sempre, investindo em pesquisa, em ciência, né, Vitor? Acho que como você muito bem colocou, nós vamos enfrentar vários problemas daqui para frente. Então, nós, como a Juliane colocou aqui, né, nós precisamos investir, sim, em pesquisas voltadas a novos vírus, a novas doenças. Então, esse é o caminho, tá? Aí, então, tem uma outra pergunta aqui, acho que
a nossa última pergunta, até pelo tempo, senão nós vamos ficar aqui, estourar o tempo que eu tinha colocado. O professor Franzotti, né, ele colocou assim, ó, qual a importância de uma iniciação científica para um aluno que deseja seguir o trabalho de pesquisa após a sua formação? Qual a importância da iniciação científica para vocês? Eu acho que é fundamental. Eu fiz 3 anos e meio de iniciação científica durante a graduação e eu acho que o aprendizado é gigantesco. Acho que ajuda muito, você entra... Eu já queria fazer mestrado, doutorado, então eu acredito que eu entrei no mestrado muito mais preparada, que eu já sabia fazer o planejamento de um experimento, eu já tinha independência dentro do laboratório. Você começa a desenvolver o pensamento crítico, que pensamento crítico não é você tem, você desenvolve. E aí são aprendizados, e eu acho que durante a iniciação científica a gente cresce muito, porque é uma etapa que as pessoas esperam que você erre. Então, tudo bem errar. E aí eu acho que é assim e é a forma como a gente mais aprende. Eu acho que foi muito importante. Minha iniciação foi fundamental, tanto para o meu mestrado quanto para o meu doutorado. E acho que é bom porque desperta, você aprende a olhar para o problema de outra forma. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Acho que é fundamental. Rapidinho, eu só tenho... Normalmente o pessoal olha para a ciência e acha que é igual aquela lenda do Arquimedes, né? Você entra na banheira para tomar um banho, assim, você descobre alguma coisa, sai correndo pelado, gritando eureka no meio da rua, né? Mas só que normalmente a ciência ela vem acompanhada de vários palavrões, frustrações, noites mal dormidas, vários chutes em gabinetes e várias outras situações frustrantes. Então a iniciação científica é um momento adequado para você se adaptar. Então você precisa se adequar à realidade científica aqui. Normalmente seus experimentos vão dar 98% errado, só que aqueles 2% que dão certo são, tipo, é aquilo que gratifica, é o que de fato mostra o quão importante isso é para você e o quão importante a sua ciência é para a sociedade. E é o que a gente mostra, né? As publicações é aquele 2% que deu certo. Exato, porque o restante ninguém nem considera, né? E todo mundo acha que cientista, ele trabalha das 8 às 6, normalzinho, vai para casa, curte, salário super bom, tranquilo, sem preocupações que um outro grupo está fazendo exatamente a mesma coisa que você, e ele vai publicar na sua frente, sem estresse. Exato, o que deu errado não aparece nem nos anexos, né, do TCC, da tese, dissertação, né? Não. E é isso aí mesmo. É muito esforço, muito suor, né? Às vezes não é como o Victor falou do Arquimedes, né? É muito esforço, muito suor. Acho que todos nós fizemos, né? Durante a graduação, a iniciação científica foi muito importante, de fato, para depois seguir no mestrado, né? Na área acadêmica ou, de fato, para a empresa, né? Essa questão de ir para o laboratório te dá um pensamento, você treina o pensamento crítico, né? Porque as coisas dão errado. E aí você começa a tentar descobrir por que deu errado, começa a estudar e começa a chutar a porta, como o Victor falou, começa a ficar bravo, trabalha com as frustrações, né? É todo um aprendizado. Você não vai poder dar uma bicuda na canela do chefe, né, na empresa, então você tem que trabalhar as frustrações. Às vezes dá vontade, viu? Às vezes dá vontade. E faz parte, é um treinamento, né? Então eu aconselho a todos os alunos, o pessoal que está nos assistindo, né? Se puder, tiver tempo, faça um esforço, faz uma iniciação científica. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? De algumas festas, mas faça a iniciação científica, porque isso vai valer a pena. Tá? Você vai ganhar lá na frente. Só para pontuar a parte da iniciação científica, lembrando que muitas pessoas começam a iniciação científica sem ganhar nada. Não é que você vai pela bolsa, você vai pelo aprendizado. A bolsa é uma consequência disso, e isso não garante que você vai ter uma bolsa. Mas ainda assim, eu acho que vale muito a pena. O aprendizado é único, e aí quando você entra no mestrado, você entra muito mais preparado. Se você for para uma empresa, você sabe lidar, você sabe pensar, você sabe usar o seu conhecimento para as outras áreas, não só repetir o que você fez, né? É aquele negócio de conseguir formar pessoas que pensem, que resolvam problemas. Legal. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a vocês pela presença. Rapidinho, eu
além de fazer o anúncio que nós já estamos falando, né, Maurício? Nós estamos na época de vestibular, então estamos tentando incentivar o pessoal a se inscrever no vestibular, na Faculdade de Tecnologia, Petãozinho. Então, assim, nada melhor do que trazer esses dois pesquisadores, de novo, outstanding aqui, para contar com a gente, contar para a gente um pouquinho do que eles fazem, dessa possibilidade que a gente pode trazer. Inclusive, o Vitor, ele é cofundador de um canal de divulgação científica chamado Pretty Much Science. Você pode falar um pouquinho muito melhor do que isso. Eu só vou projetar aqui algumas informações para vocês, tá? Então, para quem quiser acompanhar o canal do Vitor, o Vitor vai falar do canal dele, que é um canal extremamente de divulgação em ciência, né, Vitor? O que você pode falar aqui para nós aí, enquanto eu jogo os links todos para o pessoal te encontrar? Vamos lá, momento merchan, né? Assim, o Maurício, acho que no começo da nossa conversa, o Maurício mencionou que a ciência às vezes não é muito bem divulgada, né? E ela não é muito bem divulgada porque, em geral, o cientista, ele só conversa com o cientista, né, de trabalho, quando ele está divulgando o que ele faz. Então, como que um cientista divulga o que ele faz? Pra gente, normalmente, a coisa mais importante é a publicação. Ou seja, você termina de redigir a sua descoberta, ou seja lá o que você fez, você escreve em termos técnicos e manda para uma revista, onde somente outros cientistas vão ter acesso, né? Porque normalmente a população em geral ela não tem esse anseio de saber com um linguajar técnico o que está sendo descoberto pela ciência, o que está sendo produzido pela ciência. Então, nós do Pretty Much Science temos uma missão muito simples, que nada mais é do que pegar a ciência, que tem esse linguajar rebuscado e complicado, e transformar isso num linguajar onde todos possam entender, um linguajar acessível, certo? Então, criamos um canal inicialmente no Instagram, e agora a gente já tem diferentes portais, Instagram, Facebook, e estamos começando um podcast que chama Pretty Much Talks, que convidamos a todos a nos seguir na nossa página no Instagram, no Facebook e também no Spotify e todas as mídias digitais que nós temos. É isso aí. Que a ideia é, tanto no Instagram, nas mídias sociais que vocês vão acompanhar, a gente vai divulgar sempre pesquisas que estão sendo desenvolvidas de um jeito simples, de um jeito direto, onde todos podem entender. A gente teve um boom agora no começo por conta da Covid-19, então a gente ficou focado em corona, e agora a gente está lentamente migrando para ciência de uma maneira geral. Então a gente está reestruturando o esquema de publicação e em breve vocês terão acesso a publicações das mais diversas áreas. E o Pretty Much Talks é um canal de podcast recém-criado onde 2 vezes por mês, inicialmente, a gente vai ver como que é a demanda e a acessibilidade de todos. Vamos ter convidados para falar sobre ciência. Então, vai ser um podcast de aproximadamente 40 minutos, onde a gente vai discutir com o convidado, sempre tendo uma pessoa não acadêmica como coordenadora da conversa, para não deixar o linguajar ir muito científico, né? Então, para a gente manter sempre de uma maneira compreensível a todos. E temos o prazer de anunciar que nessa sexta-feira nós temos o primeiro a gente fez um piloto há uns dias atrás, e agora oficialmente a nossa abertura, o episódio número 2, será com a professora Maria Eugênia Daher, da Universidade Federal do Paraná. E ela irá falar sobre comunicação científica e a importância disso para nós cientistas. Legal. Poxa, que bacana. E para quem entrar em contato com você, né, Vitor, vou deixar o seu e-mail aqui também, para quem quiser entrar em contato direto com o Vitor, perguntar alguma coisa. Ou acesse aqui, qualquer pergunta, acesse qualquer dúvida. o Talk. Acesse o Talk. Tá do lado de cá, né? Tá, legal. Muito bacana, muito bacana. Vitor, só tenho a te agradecer mesmo por toda a sua explanação, pela amizade primeiro sempre, por você sempre topar esses nossos desafios de estar falando de ciência, de estar falando de tecnologia. Então, obrigado mesmo, de coração aí, por sempre estar nos apoiando e mostrando um pouquinho do seu trabalho. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Aí, Laila, vou deixar o seu contato aqui também, se você quiser falar um pouquinho, alguma coisa a respeito de como o pessoal pode encontrar você, tirar as dúvidas. Não, gente, fiquem à vontade, se quiserem mandar um e-mail
o que a gente puder ajudar, colaboração científica a gente adora. E é isso, agradeço o convite, foi muito bom falar com vocês, é muito bom falar com brasileiros sobre ciência. Fiquei feliz de ter representado as mulheres, não tinha pensado nisso, mas gostei muito. E é isso, espero que o incentivo à ciência continue sempre. O que a gente puder fazer daqui do exterior, a gente vai fazer. E é isso, eu acho que é muito legal pensar em inovação, estimular os alunos a pensar em inovação. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal. E é isso, se precisarem, tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato. Laila, brigadão mesmo. E Maurício, eu só tenho a agradecer também por você ter apoiado, né, nos apoiado nessa iniciativa de trazer, né, os dois pesquisadores aqui, da gente falar um pouquinho da FATEC, dos laboratórios, da pesquisa, de ciência. Então, eu vou deixar aqui também o contato, né, direto da FATEC, para que quem tenha mais perguntas, queira saber como funciona o processo seletivo e tudo mais. Eu estou rolando aqui, né, que a gente está em processo de vestibular, então o pessoal entrar mesmo no link que está aparecendo ali, ó, vestibularfatec.com.br, faça inscrição e qualquer pergunta, né, estamos à disposição, né, Maurício? Sim, obrigado, Alessandro, Laila, Vitor, é um prazer estar aqui com vocês, ter conhecido aí vocês, né, essa questão do isolamento social, né, talvez tenha aproximado mais as pessoas, né, ele acaba aproximando mais desses vários eventos que a gente acaba participando, né, eu sou um entusiasta da ciência, tecnologia, adoro essa questão de discussão sobre ciência, sobre tecnologia, tentar divulgar. Nossa, muito legal esse portal que o Vitor ele criou, né, nas mídias, né, no podcast. Eu vou procurar depois lá e me inscrever, né, e a gente precisa de mais desses momentos. Queria só agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui junto, conversando, discutindo. Isso é muito bom, cada vez mais a gente divulgar a tecnologia, divulgar a ciência, né? Só tenho de fato a agradecer, é um prazer. A gente está de portas abertas, assim que passar a pandemia, né? Para visita, vocês podem visitar lá a gente, todos, né, serão muito bem recebidos. Visitar lá os laboratórios, conhecer e de repente a gente conseguir fazer algum trabalho em parceria, né, levar alguns alunos aí para o exterior, trazer alguns alunos e projetos para cá, né, ou seja, a gente construir esse network, construir essa colaboração, né, o ensino em rede, o ensino colaborativo, a pesquisa em rede, a pesquisa colaborativa. Né, e o pessoal que está começando aí na carreira, está aí no ensino médio, né, hoje o ensino é a única forma da gente evoluir, né, profissionalmente e pessoalmente. Então, pessoal, façam inscrição, né, procurem, pesquisem os cursos que vocês mais têm afinidade, que vocês mais gostam, e não tenham medo, arrisquem, né, comecem uma faculdade, estudem. A gente vai estudar, né, até a morte, praticamente assim, né, até ficarmos bem velhinhos, né. Eu falo para os alunos, vocês começaram no primeiro dia de aula, eu falo para os alunos na faculdade, né, esse é o primeiro dia de todos os outros, vocês nunca mais vão poder parar de estudar, né, então aproveitem, né, não temos mais época de Newton, a época da Vinci, né? Hoje tudo é construído em rede, de forma colaborativa, ninguém faz nada sozinho, e a gente tem que se ajudar, e se ajudando a gente consegue chegar em um lugar melhor. Muito obrigado a todos, Alessandro, Lailo, Vitor e todos que estão assistindo a gente, né? A FATEC está de portas abertas para receber todos vocês, para conhecerem e para a gente poder ajudá-los e colaborar com o que for possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Bom, e aí, para a gente finalizar, eu vou deixar o meu contato aqui também, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo para perguntar a respeito da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Ninguém quer entrar em contato com você, Alessandro. Ai, que maldade.
Exatamente. Mas, enfim, estou à disposição também para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, saber dos cursos, saber das pesquisas que eu estou participando, enfim, então entre em contato. Vou deixar aqui os últimos comentários para vocês, em agradecimento. Todo adorou, né? Alan, Fabiana, todo mundo, a Camila, o Murilo, né? Muita gente agradecendo mesmo. Eu acho que foi sensacional. A gente programou 1h30, estamos batendo 2 horas. Eu acho que é muito assunto para a gente falar. Se deixar, a gente ficaria falando muito mais. Então, obrigado, viu? Obrigado, Laila. Obrigado, Vitor. É um prazer mesmo, sempre. Gostamos de falar essa palavra, né, Vitor? Inenarrável estarmos juntos e conversando sobre ciência. Acompanhe o canal Pretty Much Science. É isso aí, momento merchan. Obrigado, gente. Bom, obrigado. Vou me despedindo de vocês. Eu vou deixar alguns comentários aqui embaixo. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, acompanhe a FATEC Sertãozinho, acompanhe o canal Pretty Much Science, mande as perguntas para o Dr. Vitor Hugo, para a doutora Laila Pires e para o professor Dr. Maurício Angeloni, diretor da FATEC. Obrigado, tenham todos uma excelente noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, então encerramos aqui a nossa transmissão da live. Obrigado a todos que participaram, que comentaram. Maiores perguntas, acessem o portal FATEC Sertãozinho. Acessem também o Facebook da FATEC Sertãozinho. E qualquer dúvida, estamos todos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos. Tenham todos uma excelente noite.